Os primeiros meses de 2026 não saíram exatamente como planejado para o presidente russo Vladimir Putin e as forças armadas russas. A Ucrânia aumentou massivamente seus ataques diários de longo alcance contra a Rússia, tanto em quantidade quanto em danos causados. E nas linhas de frente, uma contraofensiva ucraniana na fronteira entre Zaporísia e a região de Dnipropetrovsk teria reconquistado mais de 400 quilômetros quadrados de território crítico. Como se os sucessos ucranianos já não bastassem para irritá-lo, Putin agora enfrenta outra dor de cabeça: as bombas planadoras. Em particular, a Ucrânia começou a usar sua frota de caças Mirage 2000 para lançar bombas planadoras AASM Hammer sobre posições russas na linha de frente e também na chamada retaguarda próxima, atrás delas. Então, vamos dar uma olhada nessa última inovação ucraniana, como ela muda a dinâmica da guerra e como Putin pode estar impotente para detê-la. Agora, no final de fevereiro de 2026, surgiram imagens de vídeo de um caça Mirage 2000 ucraniano lançando bombas planadoras AASM Hammer sobre posições russas. É a primeira vez que os Mirages ucranianos foram confirmados em uso em missões ofensivas na linha de frente. Durante a maior parte do ano passado, a pequena frota de Mirages da Ucrânia foi usada principalmente de forma defensiva, como um componente crucial das defesas aéreas do país. Eles têm protegido cidades ucranianas e infraestrutura crítica longe das linhas de frente, tentando abater os melhores mísseis de cruzeiro e balísticos da Rússia com seus próprios mísseis Arar guiados por infravermelho e radar. Agora, a Ucrânia também está usando eles para atacar. Essa evolução no uso deles segue o mesmo padrão dos outros caças ocidentais no arsenal da Ucrânia, os F-16 da Lockheed Martin. Bélgica, Dinamarca, Países Baixos e Noruega forneceram caças F-16 para a Ucrânia. Pelo menos 38 já haviam sido entregues à Força Aérea Ucraniana até o final de 2025. 24 dos Países Baixos e 14 da Noruega, sendo que os aviões noruegueses foram usados principalmente para peças. Outros 19 foram prometidos pela Dinamarca e 30 pela Bélgica, com alguns já tendo sido entregues, e o restante previsto para entrega em 2026. Assim como os Mirage 2000, os primeiros F-16 também foram usados quase exclusivamente para patrulhas aéreas defensivas sobre cidades durante meses. Depois que os caças de fabricação americana chegaram à Ucrânia em agosto de 2024, a frota ucraniana de F-16 só passou a realizar ataques ofensivos com mísseis de cruzeiro e bombas planadoras de precisão americanas após atingir algumas dezenas de aviões. Mas a Ucrânia parece ter usado pelo menos alguns de seus Mirage em ações ofensivas, sem esperar que um número maior fosse entregue, como fizeram com os F-16. O que determina como a Ucrânia usa os dois tipos de caças em ações ofensivas é o tipo de armamento que eles utilizam em seus ataques. Os F-16 da Ucrânia podem transportar até 8 bombas de pequeno diâmetro GBU-39B, ou SDBs, de uma só vez. Essas bombas guiadas por GPS e INS pesam 285 libras e têm um alcance de até 40 milhas náuticas quando lançadas de grande altitude. Os Estados Unidos também autorizaram o uso das bombas planadoras AGM-154, Joint Standoff Weapon, ou JSOW, nos F-16 da Ucrânia em setembro de 2024, embora ainda não esteja claro se elas já estão sendo realmente utilizadas. Também é tecnicamente possível que os F-16 da Ucrânia carreguem as bombas inteligentes AGM-158 JSSM, mas esse passo também ainda não parece ter sido dado. Agora, os Mirages da Ucrânia também são capazes de ser modificados para carregar GBU-39 e JDAMs, outra bomba planadora guiada dos Estados Unidos. Mas, por enquanto, eles estão usando uma bomba planadora francesa em vez disso. Conheça a AASM Hammer. AASM significa Armament Air Sol Modulaire, e Hammer significa munição modular de alta agilidade e alcance estendido. Como o nome indica, é uma arma inteligente ar-solo de longo alcance para qualquer clima. Projetada pela francesa Safran Electronics and Defense, ela serve para apoio aéreo aproximado e missões de ataque em profundidade. O Hammer entrou em serviço pela primeira vez na Força Aérea Francesa e na aviação naval em 2007. Uma de suas características de destaque é sua grande flexibilidade, que permite seu uso com uma variedade de tamanhos de bombas, incluindo configurações de 275, 550, 1.100 e 2.200 libras. A modularidade do sistema também permite que diferentes sistemas de guiagem e propulsão sejam acoplados às bombas, proporcionando à munição alcance estendido e maior precisão conforme necessário.
Existem 3 variantes básicas. A variante básica, a SBU-38, integra um sistema híbrido de navegação inercial combinado com guiagem por GPS. O sistema de guiagem transforma uma bomba burra em uma bomba inteligente guiada, permitindo que ela funcione em todas as condições climáticas com um erro circular provável, ou CEP, de cerca de 10 metros. A variante SBU-54 adiciona orientação por laser semiativa ao modelo básico SBU-38. Isso permite que a munição se direcione para alvos designados por laser, dando a ela a capacidade de atingir alvos móveis com muito mais precisão. A SBU-54 pode operar tanto de dia quanto à noite e oferece uma precisão significativamente melhorada em ambientes de combate dinâmicos. Por fim, a SBU-64 incorpora a orientação por infravermelho de imagem, além das capacidades existentes de INS e GPS encontradas na SBU-38. Essa variante permite que a munição compare a área do alvo com uma imagem de referência armazenada na memória, possibilitando ataques altamente precisos tanto em condições diurnas quanto noturnas, em diversos ambientes e tipos de missão. Não está claro quais variantes do Hammer os Mirage 2000 da Ucrânia estão lançando, mas é bastante provável que sejam as 3. As variantes permitem que o Hammer seja eficaz em apoio aéreo aproximado e ataques em profundidade, sendo lançado de longe e mantendo a aeronave fora do alcance das defesas aéreas russas. Todas as 3 têm um alcance de cerca de 69 km, um comprimento de pouco mais de 3 metros, um diâmetro de cerca de 30 centímetros e uma envergadura de pouco mais de 76 centímetros. Não se sabe o tamanho das ogivas que a Ucrânia coloca em seus Hammers. No entanto, é provável que a maioria esteja usando a variante de 250 kg, já que essas são de longe as mais comumente utilizadas, especialmente contra alvos estacionários. Por enquanto, esses parecem ser os principais alvos que a Ucrânia mira com seus Hammers. A guerra na Ucrânia mudou fundamentalmente a forma como a guerra moderna é travada. Em particular, o uso ubíquo de drones FPV e guiados por fibra ótica no campo de batalha embaralhou a definição das linhas de frente. Os dias de uma terra de ninguém separando 2 batalhões entrincheirados podem ter acabado. Nos campos de batalha da Ucrânia, os drones permitem que as forças ucranianas mantenham posições atrás das posições russas mais avançadas e vice-versa. O reabastecimento por drones mantém essas posições, mesmo após o corte da cadeia de suprimentos terrestre. No entanto, os drones tornam qualquer posição, a até 32 km das linhas avançadas, insegura. O antigo conceito de retaguarda próxima, onde se controla e abastece as forças da linha de frente, está desaparecendo. A retaguarda próxima virou uma zona logística, tornando-se parte ativa das linhas de frente. E é aqui que as bombas planadoras lançadas pelos Mirage da Ucrânia têm um impacto mais devastador. Essa zona logística é onde os regimentos e brigadas russos armazenam sua munição, combustível e outros suprimentos. É onde os russos acumulam suas tropas antes dos ataques à Zona Cinzenta e além. É geralmente onde as defesas são mais fracas e as tropas e equipamentos mais vulneráveis. Na verdade, os recentes sucessos da Ucrânia em destruir as defesas aéreas russas na linha de frente podem muito bem ser um dos motivos pelos quais estamos vendo Mirages lançando bombas planadoras na linha de frente muito antes do que vimos os F-16 fazendo o mesmo. Provavelmente houve brechas. Agora, se é esse tipo de análise de ponta sobre a guerra na Ucrânia que você procura, você está no lugar certo. Inscreva-se no The Military Show para notícias e análises sobre a guerra na Ucrânia, Oriente Médio e outros pontos críticos. Mas, seja qual for o motivo da introdução das bombas planadoras pelo Mirage, elas devem ajudar a reduzir uma das principais vantagens da Rússia nas linhas de frente nos últimos anos. Bombas planadoras CAB, também conhecidas como bombas planadoras FAB, são bombas aéreas guiadas russas que transformam bombas FAB não guiadas da era soviética em armas de precisão, usando um módulo unificado de planagem e correção, ou UMPK. Esses kits adicionam asas e guiagem por GPS, laser ou infravermelho, permitindo que as bombas planem por dezenas de quilômetros do ponto de lançamento. Isso permitiu ataques de aeronaves russas atrás das linhas ucranianas, minimizando a exposição às defesas aéreas. As FABs da Rússia são geralmente maiores e mais destrutivas do que os ASM Hammers ou os GBU-39S. A FAB 250 é a menor variante, uma bomba de 250 kg, ou aproximadamente 550 libras. Também existe uma variante FAB 1500, com cerca de 675 kg, ou 1.488 libras de carga explosiva,
e um alcance de planeio geralmente estimado entre 30 e 45 milhas. E então temos a grandalhona, a FAB 3000, que carrega uma ogiva ainda maior, mas com um alcance de planeio semelhante, de aproximadamente 30 a 40 milhas, devido ao seu peso e arrasto imensos. Recentemente, a Rússia também introduziu uma nova bomba planadora, a UMPB-5R. Ela supostamente possui uma carga útil de 250 kg e pode percorrer até 200 km, graças ao motor a jato chinês SW800 ProWide. Agora, a Rússia tem usado suas bombas planadoras de forma prodigiosa para demolir posições fortificadas, destruir infraestrutura e aterrorizar populações civis. Bairros inteiros em cidades como Mirnohrad e Kostiantynivka foram reduzidos a escombros por causa delas. De acordo com as autoridades ucranianas, desde que as tropas russas cruzaram as fronteiras da Ucrânia em 2022, a Rússia já lançou mais de 51 mil bombas aéreas guiadas, principalmente bombas planadoras FAB-CAB, sobre a Ucrânia. E eles não estão parando. Só em janeiro de 2026, as forças russas usaram 5.717 bombas planadoras, um aumento de 26% em relação a dezembro de 2025. Durante grande parte da guerra, o recorde para um único dia ocorreu em 17 de outubro de 2025, quando, segundo relatos, 268 bombas planadoras foram lançadas. Esse recorde foi posteriormente superado em 27 de fevereiro, quando as forças russas usaram 328 bombas aéreas guiadas em um único dia. Agora, com as bombas planadoras lançadas por F-16 e Mirage, a Rússia enfrenta uma dura verdade. Bombas planadoras são difíceis de derrubar, mas relativamente baratas de fabricar. Estima-se que as FABs russas custem cerca de 20 mil a 30 mil dólares cada. Esse baixo custo torna antieconômico usar mísseis guiados de precisão, que são muito mais caros para derrubá-las. Para ser justo, a Ucrânia já usou esses sistemas para derrubar FABs. Somente entre setembro e novembro de 2025, as defesas aéreas ucranianas teriam destruído até 100 bombas planadoras. Mas a Ucrânia não tem orçamento para justificar o uso de mísseis que custam dezenas ou centenas de vezes mais do que as bombas planadoras que eles derrubam. E mesmo que tivesse, simplesmente não há mísseis suficientes disponíveis nos estoques globais para justificar esse tipo de uso, especialmente quando as FABs estão caindo a uma taxa de milhares por mês, sem sinais de desaceleração. Então, a Ucrânia tem se concentrado em eliminá-las na fonte. Eles começaram a tentar abater os bombardeiros russos que carregam FABs, especialmente os Su-34, antes que possam liberar suas cargas mortais. Drones ucranianos de longo alcance atacam depósitos de bombas FAB e instalações de produção na Rússia, interrompendo o fornecimento. E a Ucrânia e a OTAN estão testando drones antibombas planadoras, como o francês DWS-1, que foi projetado para destruir cabos em pleno voo. Mas, enquanto isso, a Rússia está lançando FABs modernizadas em escala industrial. Estima-se que haja centenas de milhares de kits da era soviética armazenados. A Rússia anunciou sua intenção de aumentar a modernização dessas bombas planadoras com UMPKs para 120 mil por ano até o final de 2025. Agora, não está claro quantas ofensivas da Ucrânia contra as instalações de produção de FABs atrapalharam esse cronograma. No entanto, a Rússia estaria produzindo cerca de 3.500 bombas planadoras por mês, com as cabs agora em produção em série e sendo implantadas em grande número em várias frentes. Enquanto isso, a Ucrânia realmente não tinha um análogo capaz de causar danos semelhantes à zona logística e às cidades da linha de frente da Rússia, até agora. Será interessante ver se a Ucrânia usará suas bombas planadoras de modo semelhante ou buscará novas formas de superar os russos. Dito isso, a Ucrânia enfrenta dois principais obstáculos para que suas bombas planadoras lançadas por Mirage e F-16 igualem ou superem a eficácia das russas. O primeiro obstáculo para os planos da Ucrânia é sua frota atualmente limitada de Mirages e, em menor grau, de F-16. A Rússia pode usar 4 tipos de aeronaves para lançar as FABs: o caça-bombardeiro Sukhoi Su-34, o bombardeiro de longo alcance Tupolev Tu-22M3, o jato de ataque Sukhoi Su-24 e o interceptador MiG-31K. Estima-se que eles tenham cerca de 130 Su-34, aproximadamente 60 bombardeiros Tu-22M3, cerca de 200 a 250 Su-24S, ainda em serviço, e apenas cerca de 20 a 30 da variante especializada MiG-31K, capaz de transportar munições pesadas de longo alcance. Em contraste, a Ucrânia tem no máximo algumas dezenas de F-16 e um punhado de Mirages.
Entende-se que a Ucrânia recebeu 3 Mirages durante 2025, com um já perdido devido a uma falha técnica, e mais 2 previstos para entrega em 2026, enquanto os atualiza para a geração 4.5 da Soul Rafale. Mas por enquanto não está claro quantos realmente serão entregues, ou quando. Esse número restrito está influenciando suas táticas. Com tão poucos disponíveis e com esses caças desempenhando um papel defensivo tão importante, é compreensível porque a Ucrânia estaria relutante em correr riscos excessivos com eles na linha de frente. O alcance limitado do AASM Hammer expõe os aviões às defesas aéreas russas sempre que se aproximam da linha de frente para lançar bombas. Com o crescimento da frota ucraniana e a degradação das defesas aéreas russas na linha de frente, esse problema tende a diminuir. Porém, resolver o segundo problema deve ser bem mais difícil para a Ucrânia: obter bombas planadoras em quantidade para fazer diferença. Antes de a Rússia invadir a Ucrânia, a produção do AASM Hammer pela Safran era descrita por dados do setor como simbólica. A produção anual era estimada em cerca de 200 a 250 unidades. Isso implica em um estoque total máximo de 3.000 a 4.000 acumulados desde 2007. Isso é menos do que a produção mensal de FABs da Rússia atualmente. Desde 2022, a produção aumentou significativamente, impulsionada pelas demandas da guerra na Ucrânia, mudanças na política de defesa da França e da OTAN e investimentos significativos na capacidade de produção pela Safran, incluindo melhorias em sua instalação de Montluçon. A Safran produziu cerca de 500 Hammers em 2023, 830 em 2024 e mais de 1.000 em 2025. Em 2024, o parlamento francês comprometeu o governo a realizar entregas regulares de 600 bombas AASM Hammer por ano para a Ucrânia. A assistência começou com transferências urgentes dos estoques militares franceses. Os níveis de produção aumentados alcançados em 2024 e 2025 tornaram possível fornecer novas bombas para a Ucrânia de forma contínua, ao mesmo tempo em que reabastecem os estoques franceses. Mas ainda não é suficiente. Essas 600 bombas por ano ainda são 200 vezes menos do que as metas de produção da Rússia. Nesse ritmo, é difícil imaginar como as bombas planadoras da Ucrânia podem ter o mesmo impacto devastador que as FABs da Rússia. É uma história semelhante com as GBU-39Bs. É totalmente possível que os Mirages da Ucrânia sejam modificados para carregar essas bombas junto com seus F-16. Teoricamente, elas estão mais disponíveis para serem enviadas à Ucrânia. A Força Aérea dos Estados Unidos planejou a aquisição de 24.000 GBU-39B SDBs, com mais de 17.000 já produzidas desde o início da fabricação em 2005. A partir de 2026, a Boeing está produzindo 2.500 dessas bombas anualmente, um aumento em relação à taxa mínima anterior de 750 por ano. Espera-se que essa produção aumente ainda mais sob o contrato do lote 20, no valor de 6,9 bilhões de dólares, que apoia a fabricação até 2035. No entanto, a Ucrânia não está sozinha na necessidade urgente das GBU-39Bs. Em maio de 2025, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a venda militar estrangeira de 1.400 GBU-39Bs para a Polônia, um passo fundamental para fortalecer a postura defensiva oriental da OTAN. O acordo de 180 milhões de dólares também inclui suporte logístico, treinamento e munições inertes para treinamento. Contratos anteriores incluem a venda de 500 unidades para o Marrocos por 86 milhões de dólares e 400 unidades para a Romênia por 84 milhões de dólares, demonstrando o apelo internacional contínuo da bomba e sua flexibilidade de integração. Com um custo estimado de cerca de 57.800 dólares, é uma das munições mais econômicas e completas do seu tipo no mundo. Mas agora, assim como acontece com muitos outros sistemas de armas críticos, como os mísseis de defesa aérea Patriot PAC-3, a Ucrânia tem uma concorrência bastante séria pelas GBU-39Bs, Israel. E assim como acontece com os PAC-3, a Ucrânia parece estar bem abaixo na lista de prioridades para receber as GBU-39Bs, especialmente à luz das hostilidades em andamento após o conflito dos Estados Unidos e de Israel com o Irã. Em fevereiro de 2025, o Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou a venda de 2.166 GBU-39Bs para Israel, como parte de um pacote de armas no valor de 6,75 bilhões de dólares.
Agora, em março de 2026, com o Oriente Médio em chamas, a Boeing garantiu um contrato direto de 289 milhões de dólares com Israel para fornecer até 5.000 bombas GBU-39B, a um preço unitário de cerca de 57.800 dólares. Agora, as entregas só devem começar em aproximadamente 36 meses, o que sugere que os estoques estão baixos ou que já foram reservados para outros usos. Embora não haja evidências de que os Estados Unidos ou Israel tenham usado as GBU-39 em seus bombardeios incessantes ao Irã, a venda e os volumes inacreditáveis de outros mísseis e bombas sendo utilizados nesse meio tempo sugerem que é apenas uma questão de tempo. E assim como aconteceu com os mísseis PAC-3, dos quais os Estados Unidos supostamente usaram mais em 3 dias contra mísseis e drones iranianos do que a quantidade entregue à Ucrânia, desde 2022 é improvável que a Ucrânia espere que os Estados Unidos coloquem seus interesses à frente dos de Israel quanto às bombas planadoras. Talvez a solução, no final das contas, seja a Ucrânia desenvolver e produzir suas próprias bombas planadoras. E considerando suas inovações em tantas outras áreas da guerra, seria tolice apostar contra essa possibilidade. Por ora, resta esperar como a Ucrânia contornará esse dilema e o impacto das bombas planadoras em quantidade limitada. Claro que vamos ficar de olho nos desdobramentos e manter você informado. Então, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada. Enquanto isso, os Mirage 2000 e as bombas AASM Hammer estão longe de ser o único apoio que a França forneceu à Ucrânia. Veja este vídeo sobre outro apoio fundamental que eles ofereceram. Obrigado por assistir.